Oi, gente! E aí, tudo bem? Vamos recomeçar as nossas aulas aqui no nosso canal Experiências Pedagógicas. Dessa vez, vamos começar a falar um pouco sobre interpretação de texto. Uma coisa muito difícil, uma matéria extremamente difícil que cai no Enem e que muitas vezes as pessoas, em concursos públicos também, as pessoas não entendem direito como fazer uma boa interpretação de texto. Nossa primeira aula, ela vai consistir justamente em entender o que é esse mecanismo de interpretar um texto. Por exemplo, vamos procurar entender o texto que estamos lendo a partir do princípio de como ele foi escrito, quando ele foi escrito, quem o escreveu, o contexto histórico, sociológico do momento em que esse texto foi escrito. Isso tudo nos ajuda a compreender o que aquele autor queria dizer. Outra coisa, para quem vai fazer prova, é também estudar a banca avaliadora, a banca que fez a sua prova. Você tem que entender o que aquele avaliador, aquele professor, quer com aquele texto. Eu costumo dizer que interpretação de texto, ela é pessoal e intransferível, porque nós somos seres únicos e cada um interpreta um texto de um jeito. Mas quando você vai fazer uma prova, você tem que interpretar aquele texto do jeito que a sua banca quer que você interprete. Então vamos pensar o seguinte. Eu vou depois colocar a música, não agora, mas depois no vídeo vou botar a música, né? Apesar de você, de Chico Buarque de Holanda. É um texto lindíssimo, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Muito sugestivo hoje em dia, principalmente aqui para Caxias. Mas, voltando, o que Chico Buarque de Holanda queria dizer com essa música, né? Eu costumo dizer que toda música é uma poesia, mas nem toda poesia é uma música. Mas o que ele quis dizer com esse texto? Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. O que você entende sobre isso? Antes de mais nada, vamos entender quando foi escrito essa música, quando ela foi composta. Depois, vamos entender quem foi e quem é Chico Buarque de Holanda dentro da história recente do nosso país. Outra coisa que a gente tem que procurar entender também, por que ele fez isso? Sabemos que essa letra de música, ela é dos meados da Revolução de 64. Ela estava ali no furor de 64. Temos que também lembrar que Chico Buarque de Holanda participou da passeata dos 100 mil. Chico Buarque de Holanda, ele foi expulso do país, né? Ele ficou em exílio. Então, o que é essa música? O que é essa frase? Vamos pegar assim, essa frase. Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia, um outro dia. Vamos lá. Apesar de todos os problemas que você, né, que ele está falando de uma pessoa, fez, amanhã vai ser outro dia. Outras possibilidades, outras interpretações, uma outra experiência. Se a experiência de hoje não foi boa com você, o sujeito da canção, amanhã pode ser diferente. E vai ser diferente. Porque é uma canção de luta, é uma canção de como é que eu posso dizer? É uma letra que fala da indignação. Né? Tem um trecho que ele fala que você que inventou a tristeza, não inventou a tristeza.
Então, o contexto histórico sociológico dessa música é a Revolução de 64 aqui no Brasil. E nós sabemos que Chico Buarque de Holanda foi um grande ativista, através da música, contra os militares. Então, já entendemos que essa música é uma música de protesto. É uma música que fala, que pode ser utilizada também em outros contextos. Contexto romântico. Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Contexto trabalhista. Apesar de você, patrão, amanhã há de ser um novo dia. É uma música que reflete esperança. Esperança no dia de amanhã. Porque a gente sabe, isso até é meio que bíblico, né? O choro pode durar uma noite, mas ao raiar do dia a alegria há de vir, né? Então a gente tem que entender bem. Então o que eu falo para vocês é o seguinte: antes de qualquer coisa, antes de você interpretar um texto, entenda quem é o autor desse texto. Entenda o contexto no qual esse texto foi escrito. O contexto histórico, econômico, social, cultural. Porque aí, você entendendo isso, você vai saber interpretar o texto. Agora, se você vai fazer uma prova do Enem, antes de mais nada, pense no professor que vai corrigir a sua prova. Na minha época era vestibular, era mais fácil. Vou fazer vestibular para pedagogia, então eu vou pensar com a cabeça do professor. Vou fazer vestibular para matemática, vou pensar como matemático. Mas agora não. Agora o Enem é um vestibular, né? Um pan-vestibular. Você vai vestibular para tudo e para todos. Mas continue pensando na carreira que você vai ter, qual curso você vai fazer e qual é a cabeça da pessoa que elaborou aquela prova. Se coloque no lugar da pessoa que elaborou aquela prova e que escolheu aquele texto para você interpretar. Então, essa é a primeira parte de uma boa interpretação de texto. Conhecer o autor. Conhecer o contexto histórico, social, econômico e cultural daquele texto, no qual ele foi escrito. Se você vai fazer uma prova, conhecer a sua banca avaliadora. Você tem que conhecer. Nos editais, dizem quem vai avaliar. Então, conheça a sua banca avaliadora. Pesquise na internet outros textos, outras provas que esta banca avaliadora fez e avaliou. E assim você terá uma chance muito grande de acertar na sua interpretação de texto. Essa foi uma primeira aula da nossa volta aos nossos vídeos, nas nossas videoaulas, e espero que vocês gostem. E na próxima eu vou trazer o texto inteirinho. Vou trazer outro. Vou trazer Ziraldo. Até em homenagem a ele, né? Que nos deixou ontem aos 91 anos de idade. Ziraldo, até logo. Nos vemos lá do outro lado.